Jorge Sense e mais a Anitta com a gente aqui no estúdio da Espaço FM. Gente, muito brigadão pela presença, sempre é importante, também muita utilidade pública para os ouvintes. Jorge, tudo bom? Anitta, tudo tranquilo? Tudo bem, Rogério. Obrigado pela oportunidade. Bom, Jorge e Anitta querem começar com um assunto, que assunto que não falta. Eu tenho aqui uma pauta prévia aqui para se falar de número de atendimentos do CRAS, CREAS, andamento da construção do novo CRAS no 1º de maio, vagas abertas de balcão do trabalhador. Deixa eu começar então aqui. Pode ir. Em cima dessa manchete que a Regina se manifestou, a questão de não só vendedores ambulantes, mas principalmente o pessoal estrangeiros que estão morando em Farroupilha, principalmente em Caxias, muitos que moram em Caxias têm vindo para cá trabalhar, vender seus produtos, acharam essa. Eles têm procurado a Secretaria, Jorge, Anitta, para encaminhar alguma coisa? Como é que a Secretaria se posiciona? Porque a gente entende, de repente, não sei se não tem obra, porque emprego tem, e de repente é oferecido, olha, mas é pouco. Mas como camelô, como vender produtos como ambulante, vão ganhar mais que trabalhar numa empresa? A segurança, de repente, tem um plano de saúde, enfim. Como é que a Secretaria tem se posicionado assim na prática, Jorge, Anitta? Bom, então, Rogério, eu vou começar. Por favor. Obrigado. Na verdade, Rogério, sim, nós recebemos quase que diariamente, né, estrangeiros solicitando auxílios. Inicialmente, eles vêm solicitar auxílios de imóveis, né, e utensílios domésticos, tendo em vista que eles vêm de outras regiões, e chegam em Farroupilha praticamente sem suporte e sem nada. Esta é a grande verdade. E a partir dali, então, nós, dentro da nossa possibilidade, oferecemos sim uma mesa, uma pia, uma geladeira, né, e para que ele comece, então, a sua sobrevivência aqui no nosso município. Posteriormente, mas só a curiosidade, vocês vão morar onde, hein? Eles têm dinheiro para pagar aluguel? Tem alguns que moram até de favor. A gente percebe, né, Anitta, que tem conhecidos, familiares deles próprios que incentivam a vinda deles e aí até cedem algum espaço inicialmente para que eles consigam começar a sua vida aqui na nossa região. Também é importante, né, Rogério, também a gente proporciona o encaminhamento para o emprego. Isso, temos vários estrangeiros já empregados no nosso município. Eu acho que isso é um fator bem positivo. Mas no caso dos ambulantes? Essa questão dos ambulantes, na verdade, é uma característica, né? É cultural. Então, entrando para essa outra parte em si, é cultural este comportamento, esta venda de forma ilegal, esta venda de forma exposta em si nas calçadas. Nós vemos isso com preocupação e nos somamos, né, a indignação de até alguns lojistas, tendo em vista que eles pagam seus impostos. E estes ambulantes criam uma concorrência teoricamente desleal. Também sabemos que tem inúmeros cidadãos que apoiam, né, e o apoio talvez não é dizendo para ele continuar neste local, mas se eles adquirem, né, o produto por ser talvez um pouco menos custo, né, e isso incentiva a permanência deles nesses locais. Só para fluir, Jorge, a questão, mas eles, quando chega na secretaria, é oferecido, olha, temos emprego aqui à disposição. Com certeza. Aí preferem continuar trabalhando de forma irregular, ilegal. Isso é cultural, né, Rogério? Infelizmente é uma questão cultural desses países, né, não estou desqualificando, porque hoje temos que ter cuidado com o que a gente fala, né? Sim, sim. Mas em si, sim, quando que chegam aos nossos departamentos em si, sempre são orientados e a gente tem empregado alguns. Porém, é cultural essa liberdade, na verdade, da própria origem em si. Falando em emprego, como é que tá as ofertas de emprego, Anitta, Jorge? Então, Rogério, hoje nós temos 120 empregos no Balcão do Trabalhador. Importante, né? Depois, se tu me permite, também, se tu puder divulgar esses empregos na rádio em si, eu te mando o link e a composição dos empregos. E também, importante ressaltar, nós somos mediadores, né? Nós não oferecemos emprego, nós apenas encaminhamos, né, para as empresas
quem busca a sua recolocação no mercado de trabalho. E a gente percebe em si que tem começado a aumentar essa oferta. Inúmeras empresas estão indo no balcão do trabalhador, no Cine, realizar cadastramentos e seleções. Eu acho que isso é positivo. Temos empresas de fora do município que vêm buscar trabalhadores aqui da nossa cidade. Então a gente está percebendo que está começando a engrenar essa questão de emprego. Mas desses mais de 100 empregos à disposição, é importante que o Jorge falou, porque muita gente confunde. Eu fui lá na Secretaria, fui lá no Cine e não consegui. O Cine, a Secretaria da Ação Social e Habitação, encaminha. É um intermediário nessa... Então, abrindo as portas, olha, estão te oferecendo isso, precisa disso, disso, aquilo... Tu vai para tal empresa. Perfeito. Já dá a carta de recomendação e com a carta ele chega na empresa encaminhada pelo nosso balcão do trabalhador e Cine. Mas muita gente... mas só tem emprego em frigorífico, tá geral ainda? Tá geral. Rogério, até se tu me permite, né? Eu vou citar alguns aqui, ó. Ajudante de carga e descarga de mercadoria. É um serviço braçal, na verdade, né? Atendente balconista é um outro serviço um pouco mais reservado em si. Atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de encanador. Esse tem que ter moto para que ele consiga se deslocar. Auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, auxiliar de marceneiro, costura em geral, embalador à mão, empregado doméstico, né? Garçom, tem motorista de automóveis, tem operador de caixa, tem serralheiro, tem repositor de mercadorias. Então, são uma gama muito grande de serviços, né? Que com certeza quem tem um pouco de vontade de se recolocar no mercado de trabalho, teoricamente ele vai encontrar a sua recolocação. Significa onde? Junto à Secretaria de Habitação e Assistência Social, na rua Tiradentes 411, antigo SESI, ao lado do Banco Itaú. Fácil. Vamos seguindo aí. A Anitta quer puxar um assunto? Não, só falando nisso dos empregos, o que a Secretaria de Habitação e Assistência Social está ou quer promover, né, com o aval do nosso vice-prefeito Jonas, do Fabiano, que nós vamos promover diversos cursos para ter o aperfeiçoamento dessas pessoas, que algumas empresas exigem um ensino a mais, uma qualificação a mais. Então, nós, quando secretaria, nós já estamos vendo alguns cursos que podemos fazer para inserir essas pessoas. Já tem data alguma coisa para agora? Não, mas vai ser o mais breve possível, mas não temos data ainda. Até uma expressão que o Fabiano utilizou recentemente, depois do encontro que ele teve com o Geraldo Alckmin. Nós precisamos desses cursos para ontem. Exato. E cursos mais rápidos para colocar o pessoal na mão de obra o quanto antes. Perfeito. Né? Isso. E tu sabe, né, Rogério, que nós temos por nós, a gente já teria até encaminhado e começado, né? O que acontece? Existem o Sistema S, por exemplo, aqui no nosso município, que nós temos que ver a legalidade de contratá-los, né, em função de licitações, essas questões. Então, nós temos já a proposta em mãos, os cursos, né? Porém, a gente precisa da legalidade para executá-los e contratar determinada empresa ou termos que fazer uma licitação para oferecer. Importante, né? É um pacote de cursos, né, Anitta? E isso vai atender inicialmente em torno de 200 pessoas em diversas modalidades. Eu acho que pelo menos isso a gente pode falar. O resto ainda não, porque nós não temos ainda o ok do jurídico, por exemplo, se podemos fazer de uma maneira ou de outra. Bom, vamos seguindo aí. Tem um assunto aqui. A questão de construção do novo CRAS do 1º de maio. Como é que anda? Quer falar? Não. Então, né, Rogério, importante, foi pensado nas pessoas, né? Esta proposta foi pensado nas pessoas. E para facilitar o seu acesso, para facilitar que aquelas pessoas daquela região, 1º de maio, Monte Verde, Santo Antônio e arredores, pudesse acessar, tendo em vista que hoje nós temos 2 CRAS no município. Um que é no bairro Industrial, que é o CRAS 1, e o outro que é na região central, que é o CRAS 2. Então, pensando na comodidade das pessoas, nós, então, fomos propor para o nosso governo, Feltrin Jonas, que nós pudéssemos construir o CRAS 3 para atender uma outra, não outra população, mas em si, para facilitar o atendimento de uma população de uma determinada região, que é o bairro 1º de Maio e arredores, tendo em vista que é o maior bairro do município.
Vai ser aonde? Fica junto, então, vai ser um complexo, teoricamente. Vai ter uma creche, vai ter um posto de saúde e o CRAS 3. Para todo mundo que do bairro 1º de Maio conhece, com certeza, fica junto ao antigo posto de saúde que foi desativado na outra administração. Então, esta administração encontrou uma alternativa e, além da alternativa de readequar em si, vai colocar mais outros 2 serviços junto àquela unidade. Eu acho que isso é fantástico. As obras estão em andamento? Já estão em andamento. Hoje já estão concretando lá, já tem os pilares e até tijolos já estão colocando. Mas vai ser tudo no mesmo. Todas elas no mesmo complexo. Isso aí. Fantástico. Vai ter o CRAS, uma escola infantil saúde, e uma escola infantil. Tudo no mesmo complexo. Cada uma no seu prédio, né? Mas todas juntas. Todas no mesmo. Praticamente inauguração ao mesmo tempo, enfim. Eu não saberia te dizer, né, Rogério? Mas a princípio eu acho que seria bem importante. Não, só para salientar que esse prédio aí, esse local estava na administração abandonado, que servia de abrigo, de local para drogas, prostituição e tudo mais. Chegaram até a ter fogo no local, além de depredar. Sim. Rogério, só para aproveitar, né, nós da habitação e assistência social tivemos inúmeras oportunidades nesse local até para tentar buscar usuários que estavam lá, moradores de rua que usavam o local para ficar à noite. Então, por inúmeras oportunidades, nós estivemos lá com os nossos técnicos tentando oferecer algo para que eles saíssem daquela condição. Então, o governo entendeu e encontrou uma outra alternativa muito mais abrangente. O que é CRAS, hein? É Centro de Referência de Assistência Social, onde também são feitos inúmeros cadastro único, atualização de cadastro único, onde são disponibilizadas as cestas básicas, onde são oferecidos serviços de convivência. São inúmeros serviços que vêm orientações do governo federal para que o município possa executar. Deixa eu só complementar. Eles são feito um trabalho com as gestantes, que é ofertado, então, depois o auxílio enxoval, tem a doação de leite, tem auxílio passagem, auxílio funeral para as pessoas menos favorecidas, também é realizado no CRAS. Tudo isso é feito, são visitas domiciliares para ver a demanda das pessoas. Tudo isso é realizado nos CRAS e muitas outras coisas. Só para a gente ter uma ideia, essa turma toda, que é uma boa parte da cidade, vão ter em casa, e bem pertinho de cada casa. Hoje eles são atendidos aonde? Eles são atendidos aqui no CRAS 2, no CRAS Central. Então eles têm que se deslocar do 1º de maio para vir para cá. Vai ser uma mão boa aí, né? Vai ser bem legal e eu acho que as pessoas desses bairros, eles merecem esse atendimento. Está aqui no meu roteiro, dá para falar alguns números para ter uma ideia da importância. E, por exemplo, o CRAS-CREAS, o CREAS vem a ser? Então o CREAS é Centro de Referência Especializado em Assistência Social. O que faz o CREAS? Trabalha em conjunto? Sim, em conjunto, são parcerias em si. Porém, o CREAS é uma família com um senhor abandonado, o morador, o menor infrator, né? Então, é um outro serviço, mas dentro da secretaria. Moradores de rua. Moradores de rua. Então, é um serviço, mas elas são conjugadas, na verdade. Os dois serviços fazem não o mesmo papel, mas também utilizam e fazem o trabalho com as mesmas famílias, às vezes. Anitta, tem alguns números pra gente aí, que a gente sempre gosta? Tem vários números aqui. Por exemplo, assim, cestas básicas, tá? De janeiro e fevereiro foram entregues 1.412 cestas nos dois CRAS, somando o CRAS 1 e o CRAS 2. Temos auxílio enxoval, 32 auxílios. Mudanças para outras cidades foram feitas 4. Passagens, né, de pessoas que mais são moradores de rua, foram ofertadas 60 passagens, auxílios funerários 8, esse ano, né, Rogério? Visitas domiciliares, 332 visitas, que as pessoas vão lá com algum tipo de problema, a pessoa não tem como se deslocar, algum integrante da família que precisa, um idoso, então são feitas essas visitas. E busca ativa de problemas também, de alguma denúncia, foram feitas 116. Só me repete de quando a quando? Janeiro e fevereiro. E também é importante, né, Rogério e ouvintes, existem várias demandas que chegam para as unidades.
por exemplo, o próprio Ministério Público, a própria Justiça nos determina algumas verificações, o próprio Conselho Tutelar, quando constata alguma situação, também encaminha para ver as composições familiares, para ver a situação daquela família. Então, são trabalhos que são realizados que não aparecem teoricamente, mas existe uma equipe e uma equipe bem qualificada que faz um trabalho muito significativo dentro da Secretaria e vinculado com os outros serviços. Jorge, Anitta, algo mais? Tem um montão de assunto, por causa do tempo, algo que vocês gostariam de dizer pra gente, Anitta? Sim. Tu quer falar? Não, eu só quero falar do Bolsa Família agora, né? Opa. Só vamos lembrar, então, que as famílias que têm esse auxílio, elas têm que ir até o posto de saúde, e fazer a pesagem das crianças de até 7 anos de idade. Elas são obrigadas a fazer essa pesagem para continuar recebendo o auxílio. Isso é muito importante que elas façam isso. Tem data, tem prazo? Já começou, elas podem ir em qualquer dia, o quanto antes melhor, elas têm que manter o cadastro em dia. Em qualquer posto de saúde mais perto da casa da pessoa? O posto de saúde a qual elas são referência. Caso contrário... elas correm o risco de perder o auxílio. Alguém perde, porque de repente joga, enfim, alguém perde mesmo. Tem vários que perdem. Perde, a gente já teve vários auxílios cancelados, né? Mesmo porque o governo está fazendo uma mudança para o Bolsa Família agora, então estamos com o sistema parado, ele só vai voltar a funcionar dia 10 do 4. Então, hoje, se tiver alguém, né, aproveitando, né, Anitta, inúmeros cidadãos que recebiam o auxílio emergencial, hoje Bolsa Família, tiveram o benefício bloqueado. Tá? Hoje, se for para o CRAS, for lá na Camila, que é a coordenadora desse programa aqui no município, e tentar inserir algum dado para tentar desbloquear, isso não é possível hoje. A partir do dia 10, sim, então a gente já pede, né, que as pessoas, isso em todas as vezes que a gente vem aqui, atualizem o seu cadastro. E o mais importante de tudo, o governo federal, ele tem várias formas de ver se o Jorge está falando a verdade ou não. Porque a teia de aranha, teoricamente, sim, ele busca na saúde, no colégio, na assistência, em todos os departamentos. Por isso, né, Rogério, que às vezes o benefício é bloqueado. Quem bloqueia é o governo federal, baseado nas informações que o próprio cidadão informa para a atendente lá no momento. Perguntei recentemente, hoje em Farroupilha são quantas famílias que recebem? Anitta, nós temos 1.087 famílias beneficiadas. Não, e mais esse aqui, ó. 2.000. Desculpa, essa do Vale Gás, tá? Essa aí do Vale. Que nós temos o Vale Gás também. Então, 1.087 famílias beneficiadas do programa Auxílio Gás. E 2.553 famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Que gira em torno de... mais de R$1 milhão. R$1.551.000. R$1,5 milhão por mês. Só em cima de benefícios. E o Vale Gás é um valor de R$110 que eles recebem a cada 2 meses. Se a pessoa, no caso, está recebendo e começar a trabalhar lá, ela deixa de receber? Ou nem sempre? Nem sempre. Nem sempre, até porque o governo federal não olha se a pessoa está trabalhando. Ele olha a renda per capita. Então, tem que ter uma renda per capita. Se ela ultrapassar, sim, ela corre o risco de perder o benefício. Porém, se a família e a composição familiar estiver dentro daquela renda per capita que o governo entende que seja necessária a continuidade, ele vai continuar a repassar o Auxílio Brasil e a pessoa pode estar trabalhando. Na mudança agora com o Lula, já aumentou um pouquinho em termos de número de filhos? Sim. A Anitta tem os dados. A família que tem filhos até 6 anos recebe R$150 cada filho. Dos 7 aos 17 anos recebem R$50. E a gestante, e a pessoa que está gestante recebe R$50 mês até ela ter a criança. No caso que tem que pesar a criançada até que idade? Até os 7 anos de idade. O quanto antes, no posto de saúde que você... se costuma ser atendido, enfim. Costuma ser atendido, exato. Tá bom. A Aline só complementa. A CRAS é o serviço de atendimento para pessoas que em situação de vulnerabilidade e CRES é o atendimento especializado para quando há quebra de vínculo familiar independente da renda, que ocorre na maioria das vezes por situação de violência. Tem muita gente nessa situação de quebra de vínculo familiar? Muito, muito.
As famílias estão cada vez mais não vou dizer atrituosas as relações entre todos. Essa ajuda de que forma? Tenta fazer um acompanhamento, chama as famílias para conversar, para ver se tem alguma maneira de encontrar uma alternativa para apaziguar a situação. E tem muitos casos, infelizmente, que não tem o que fazer e aí vai para a promotoria e aí a promotoria toma as suas providências. E algumas vezes a gente precisa acolher essas pessoas porque eles não têm aonde ficar. Aqui o Walter faz um comentário, esses centros todos fazem esse trabalho, os professores que o digam de atendimentos a alunos e tudo mais. Depois tem informação de um 20 repórter, já vou liberar. Rogério, se tu me permite, por favor. A questão habitacional, né? Nós estamos fazendo um levantamento socioterritorial nas áreas de ocupação irregular, né? Então, nós começamos na divisa de Caxias do Sul, na região da Forqueta, com 4 técnicas visitando as famílias e o engenheiro, 4 técnicas da habitação e o engenheiro do urbanismo, visitando as famílias, diagnosticando a condição da cada uma, tendo em vista que nós pretendemos oferecer alguma questão habitacional para essas famílias. Até o momento foram mais de 205 famílias visitadas, né? E já vou aproveitar a oportunidade, né, Rogério? Hoje, as equipes, amanhã, elas estarão na região da João Fabro Filho, ali no bairro industrial, batendo na porta das famílias, literalmente. E o que a gente pede? Que as famílias atendam, que procurem relatar as suas situações dentro da mais próximo da realidade possível, até para nós termos um diagnóstico muito mais fiel, né? Porque é importante para a administração e também para ele no futuro. Também, né, dentro da mesma linha e avaliação, no sábado, a nossa equipe vai fazer vai voltar então na região que liga o bairro Alvorada até Forqueta, para fazer novamente o diagnóstico aonde foi passado e a família não tinha ninguém em casa porque estavam trabalhando. Então, a gente também faz esse reforço e pede para que essas famílias atendam as nossas técnicas que estarão identificadas, né, para que também façam um relato e uma avaliação da composição familiar de cada um. Só deixa eu liberar aqui, Jorge, Anitta, informação da Nádia. Há pouco um acidente, quase em frente a Estofados Classic. Quem sobe a Barão e pega a direita aí nas proximidades entre o posto de colete e o Classic, nesse trecho. Tem uma moça sentada na calçada, o socorro ainda não chegou, muito movimento no local. Já espaço móvel vai estar por lá. Perguntas aqui, a questão, novidade com o governo do estado, Jorge? Olha, Rogério e ouvintes, é uma pressão que nós estamos encerrando março, né? Recebendo, mas também estamos fazendo a pressão e a cobrança para que nós tenhamos uma resposta. Infelizmente, ainda não temos, né? E quando nós tivermos a resposta, com certeza nós vamos encaminhar para um lado ou para outro para atender a nossa dívida com a comunidade. Jorge, invasões, o que a tua secretaria faz? Na verdade, nós temos uma equipe, né, que tenta inibir as invasões. Rogério e ouvintes, infelizmente, existe um grupo organizado, né, que está tentando fazer novas ocupações diariamente. E o conflito e o atrito é diário, infelizmente. E nós temos tentado obstruir e fazer com que essas pessoas se sensibilizem e não construir, tendo em vista que vai prejudicar. E uma questão muito importante que nós percebemos, né, Rogério? As pessoas, elas estão organizadas, mas elas também estão incentivando pessoas de fora do município para que elas venham para estar junto a elas ou próximos a elas. Uma questão muito importante, né? Provavelmente, quando nós oferecermos uma questão habitacional para a sociedade, alguns vão ficar fora. E talvez seja essa pessoa que está incentivando uma ocupação irregular. Mas no caso, tem como impedir uma invasão? Me refiro em termos de segurança, até de força da Brigada Militar. A Brigada tem dado suporte, tem dado subsídio, sim. Nós temos recolhidos por inúmeras oportunidades materiais, né, quando constatado o início da ocupação, porém, quando tem a pessoa já dentro, então já configura uma outra situação que aí o jurídico entra e tenta uma outra ação daí via judicial. Adianta ligar, tem algum número quando tem ocorrendo uma invasão? Olha,
A equipe do Censo estão invadindo aqui fazer o quê? Sem dúvida, é importante sim que liguem, né? A gente, e até a gente agradece, né, Rogério? Inúmeras vezes os próprios moradores da região nos informam em si, está acontecendo isso. Temos uma equipe que faz esse trabalho e vai até o local e tenta, né? Fim de semana também? Também, fim de semana. Então é ininterrupto a ação dessa equipe. Tá, então, aproveitando, né, Rogério? Quem tem alguma informação, denúncia, 98404-5563. Pode ligar para a secretaria que a gente tem uma equipe que tenta convencer esses cidadãos a não invadir. O pessoal também do Nuxafar nos comunicou recentemente, vem boas parcerias com as cooperativas habitacionais, né? Eu acho que sim, né, Rogério? A administração, aí entra uma questão também de urbanismo, né? De planejamento, no caso, onde tem um vínculo muito forte e bem consolidado com as cooperativas habitacionais. Nós da habitação também, dentro da demanda, a gente tenta dar o subsídio e o suporte. Então, acho que a gente está caminhando num caminho ali para diminuir esse déficit habitacional no município. Muita gente perguntando que o Bolivar Pascoal fez críticas à habitação, sem algum problema. Eu entendi o Pascoal, sim. Quem vai analisar, o Pascoal tinha outra maneira de governar, sim. Que é diferente um pouco, abraçava mais aconchegante, enfim, o contato com o lado social também. Sim. Algo tem que ser intensificado? Não, eu acho que, Rogério, a fala do Bolivar, ela é uma fala muito parecida com a fala que nós fazemos aqui, né? A gente sabe que tem uma questão habitacional que tem um déficit habitacional no município. Isso todos nós sabemos. Tem a questão das ocupações irregulares. E tem inúmeros cidadãos que pagam aluguel, que estão morando com um familiar, que buscam a casa própria. Né? Então, o que precisa? Nós precisamos oferecer habitação para uma parcela da sociedade. Sabemos que não vamos atender a todos. O detalhe que a gente vê, quem acompanhou é que, de repente, se o Pascoal fosse prefeito, Anitta, tu conhece mesmo, que talvez ele daria prioridade para um outro segmento, talvez mais do que é dado hoje. Eu sei que o pessoal gosta de criar uma situação constrangedora até para a Anitta também, né, que trabalha na habitação e na ação social. Anitta? Não, eu acho que cada pessoa tem um pensamento diferente, uma maneira de agir. Na época, o Pascoal, quanto prefeito, ele tinha uma maneira de ver as coisas. Agora, o Fabiano e o Jonas têm outra maneira. Então, eu acho que a gente tem que respeitar a maneira de cada um ver. Né? Nós estamos aí para fazer o que o Jonas e o Feltrin nos pedem para fazer, né? E fazer da melhor maneira possível. Então, os números estão aí, né? Os números estão aqui e eu acho que a grande preocupação deles também é essa área habitacional. Né? Então, eles podem ter certeza que o que a gente faz, a gente está fazendo com muito empenho e com muita dedicação para que as coisas deem certo. Só para lembrar quem não é da época que o Pascoal e a Anitta, vocês tinham a bandeira social como uma grande prioridade. Não que agora não seja, mas era sempre uma grande bandeira de vocês, né? Era, e eu acho que ainda continua sendo, mas são maneiras diferentes de ver, né, Rogério? Eu acredito que da mesma maneira que o Fabiano está vendo isso, o Jonas, a própria Ariane trabalhando numa área social bem intensa, eles estão fazendo o trabalho muito bem feito. E só para, né, não é um contraponto, né, mas é uma informação, na verdade, hoje as legislações, elas são muito, não deixam andar, né, como a gente gostaria, até na questão da assistência social. Né? Então tudo é meio amarrado, temos regras, temos várias linhas para seguir. No passado era um pouco mais fácil, isso a gente sabe disso, né? Por quê? Porque eu fazia como, né? Acho que dá para fazer isso, vamos embora. Hoje não. Vamos pensar nos cursos, né? Vamos usar os cursos aqui. A gente gostaria de ter começado em janeiro os cursos. Porém, não. A gente tem que seguir uma regra, porque se a gente contratar determinada empresa para fazer os cursos e executá-los, a gente pode ser apontado e responder o processo. Entendendo? Então, são várias situações. Jorge Zense, Anitta Pascoal, muito obrigado. Obrigado, Rogério. Obrigado, ouvintes. E o Jorge, da Secretaria da Ação Social e Habitação, 6h21.